Boa tarde. Tá ligado? Pode falar. Boa tarde a todos. Alô, alô? Bonzinho, Paulinho. Alô? Não, você está correto. Esse está funcionando. Alô, alô? Acho que é a pilha. Foi som. Foi a pilha. Alô, alô? Aí. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Bom, primeiramente gostaria de parabenizar o doutor André Vilas Boas, toda a diretoria da Associação dos Defensores, pela organização desse evento bastante importante para nós, defensores públicos, consumidos aí pelo dia a dia. E sabemos que não é fácil organizar um congresso desse porte, nós não temos know-how desse tipo de evento, mas a contribuição, a contraprestação ao defensor público é muito importante, sobretudo quando nós percebemos, a cada palestra saímos mais e mais revigorados e com vontade de retornar à trincheira e continuar os embates. Como é que nós vamos fazer? Deixa que eu sou das boas-vindas, eu chamo. Tá. Bom, com relação ao nosso tema, é um tema importante em todo o país, obviamente, falando de regularização fundiária e direito à moradia, e um tema muito caro, muito especial, muito importante ao nosso estado e normalmente a nossa cidade de Porto Velho, que possui problemas gravíssimos de regularização fundiária, de direito à moradia, e a Defensoria Pública atualmente ela se encontra, vamos dizer assim, iniciando um trabalho de participação, de envolvimento. Hoje a nossa atuação ela está muito voltada para a área judicial, porém há cerca de 2, 3 anos começamos a trabalhar também administrativamente, a trabalhar junto à Secretaria de Regularização Fundiária do município de Porto Velho. Então, feita essa introdução, vou passar aqui a palavra ao doutor Sérgio Muniz, que é o coordenador do primeiro atendimento de expedições iniciais, primeiro atendimento da Defensoria Pública de Porto Velho. Boa tarde a todos. Eu quero dizer, que essa iniciativa da ANDEPO, da ANADEP, da gente fazer esse congresso é algo extremamente produtivo, é algo extremamente positivo e eu acho que isso tem que acontecer todo ano, cara. Todo ano. A gente está no segundo e a gente tem que continuar isso sempre. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho, às vezes, acaba nos envelhecendo. A gente fica fazendo mais do mesmo. E esse é o momento de contar com pessoas como a doutora Maria Lúcia, que vem de fora, né, de outro estado, para trazer um pouco de luz, às vezes, a problemas que para a gente são gigantescos, e ela, na sabedoria dela, vai, muitas vezes, dar uma luz para a gente nesse caminho. Como você bem colocou, o problema da questão de regularização fundiária aqui na capital é algo extremamente complicado. E não como é na maioria das capitais, das metrópoles, onde se falta espaço. Aqui nós temos espaço, né? Nós temos área para ser ocupada. O problema é você garantir, dar um mínimo de segurança jurídica para aquela população que precisa de moradia, né? Eu acho que é nesse contexto que o convite que a ANDEPO e a ANADEP fizeram à doutora Maria Lúcia, eu acho que ela se encaixa nisso de maneira perfeita. Ela que atua atualmente no Núcleo de Terras e Habitação do Rio de Janeiro, já foi coordenadora do núcleo. Assim, eu acho que, sem mais delongas, eu acho que a gente tem que deixar ela falar, né? Aí eu não sei se é isso. Era basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Como bem disse, sem mais delongas, defensora pública titular em exercício do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, desde janeiro de 2012,
Ela é coordenadora de regularização fundiária e segurança da posse da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2008 até agosto de 2010. Senhoras e senhores, para falar sobre regularização fundiária e direito à moradia, doutora Maria Lúcia de Pontes. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Dr. André. Vim de um pouquinho de longe, né? Mas é sempre bom, é sempre construtivo a gente, como o Dr. Sérgio falou, a gente parar um pouquinho na nossa atuação para pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo. E eu aproveito para fazer isso com vocês. Nem sempre eu posso fazer isso, né? Porque a atuação no dia a dia termina tomando a gente de uma forma tão grande que muitas vezes a gente não para refletir sobre o que a gente está fazendo na nossa atuação e qual é a efetividade dessa atuação. Então, eu agradeço ao Dr. André pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês e parabenizo também, aproveito e parabenizo esse evento que é fundamental para a gente poder cumprir a missão constitucional que nos foi dada, que não é uma missão fácil, né? O defensor público tem uma missão muito especial, eu diria a mais especial de todos do sistema de justiça, porque cabe a nós, primeiro, estar do lado daqueles mais despossuídos, daqueles mais excluídos da sociedade. E segundo, cabe a nós incentivar e estimular que o judiciário aprecie as questões que são fundamentais para essa parte da população. Então, a gente tem uma missão muito especial. Então, a gente precisa entender e pensar, às vezes, sobre essa missão. Vou aqui fazer um agradecimento ao Dr. Sérgio, que tem me ajudado aqui desde que eu cheguei na cidade. Antes, inclusive, né, eu estava viajando ainda, eu estou de férias, né? Então, por isso eu devo vir para cá hoje, porque normalmente quando eu estou trabalhando eu não consigo sair da minha atuação para vir para participar de mais eventos. Então, agradecer ao Sérgio pelas conversas e por me dar algumas dicas de como é que é a situação aqui de Rondônia, o Leonardo também, né, por estar aqui na mesa comigo, e a vocês todos por estarem aqui. Então, vamos lá. Antes de começar do tema, eu queria falar só um pouquinho, né, como eu gosto muito de falar da defensoria, porque eu, como falei, eu sou defensora porque acredito na instituição, acredito nessa missão constitucional que a gente tem. Então, ontem a fala do professor Hamilton Bueno, para mim foi muito estimulante, foi muito esclarecedor. Como o doutor Hamilton colocava ontem, a gente vive num caos, né? A sociedade está num caos. A gente vive numa sociedade onde não tem, ainda que algumas pessoas tentem não enxergar, a gente vive numa sociedade onde existem pessoas e grupos diferenciados. E a gente entra na defensoria com muita vontade de fazer. Eu lembro mesmo quando eu entrei na defensoria, e quando eu entrei especificamente no Núcleo de Terras, em 2007, eu achava que eu ia entrar com milhões de ações de uso capião, que eu ia fazer, ia mudar tudo, ia resolver tudo. E a gente vai vendo na prática que trabalhar esses conflitos não é fácil, né? E aí a gente começa a se angustiar, porque por que eu não consigo fazer? Então, como eu falei, a palestra ontem foi muito esclarecedora, porque a gente sabe que a gente não tem a solução pronta. A solução não existe uma solução mágica, que a gente vai abrir um código ou vai abrir uma lei e vai dizer, a solução é essa. Claro que isso é super angustiante para a gente e para os nossos assistidos. Você imagina a gente atender comunidades e grupos que precisam de uma solução e você dizer para ele, olha, não sei qual é a solução. Claro que isso é angustiante. Mas, ao mesmo tempo, isso eu diria libertador, porque a gente propicia a construção de uma solução efetiva, de uma solução que, em especial e principalmente, liberte o outro, né? E comece a discutir, de fato, os conflitos na sua essência e não só na sua aparência.
Porque as coisas podem aparentemente ter seja um quadro, mas se a gente for aprofundar, a questão é muito mais complicada. E a regularização fundiária é exatamente isso. Se a gente olha a questão fundiária do Brasil inteiro, sem a gente entender por que essa situação chegou ao que é hoje, a gente vai ficar agoniado o tempo inteiro, o tempo todo. A gente vive numa sociedade, como eu falava, e como o doutor Hamilton colocou isso ontem muito bem, a gente vive numa sociedade onde existem muitos conflitos e muitas injustiças. Ele não falou com essas palavras, mas eu estou adaptando um pouquinho o que eu entendi, o que eu entendo, né, do que a gente vive. E a gente vive numa sociedade, do ponto de vista da fundiário, uma sociedade extremamente desigual, né? E essa desigualdade ela não surge agora, né, em 1988 com a Constituição e nem em 2014. Ela surge desde o início, que a Maria Helena Chauí chamava de achamento do Brasil. Quando acharam o Brasil aqui, começou essa confusão fundiária. Se a gente olhar, a primeira lei que discutiu terras no Brasil é de 1850, chamada Lei de Terras. E nessa lei já se tentava regularizar fundiariamente o Brasil. E já se tinha regras, inclusive falava na lei de morada, né? Não falava moradia, mas falava de morada, né? De plantações. Então, em 1850, se cria uma lei, chamada Lei de Terras, para tentar regularizar isso. Se a gente olhar só a lei de 1850, a gente vai falar assim, poxa, que legal. Então, os legisladores, desde 1850, queriam resolver a questão da terra no Brasil. Mas aí tem uma outra questão que a gente precisa também saber e precisa trabalhar com isso. Nesse mesmo ano, se vocês sabem, não sei se vocês lembram das aulas de história, nesse mesmo ano foi promulgada uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que era uma lei que proibia a importação dos escravos. E logo depois, não logo depois, mas um pouco depois, se aboliu a escravatura. Não sei se vocês lembram, se ninguém fugiu da aula de história, sabe que um pouco depois se libertou os escravos. Então, os historiadores costumam dizer, e isso para a gente pensar um pouco a estrutura fundiária do Brasil, que nesse período se libertou o homem negro, o escravo, e se aprisionou a terra. E que, como um professor do Rio, que é o meu grande inspirador, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, pesquisem, ele tem ele não tem livro, né, ele só escreve textos, né, tem muitos textos. O professor Miguel Baldez, professor do Rio de Janeiro, professor da Cândido Mendes, e hoje está com 80 e poucos anos, foi procurador do Estado. Inclusive, ele que fundou o Núcleo de Terras no Rio de Janeiro, depois eu conto um pouquinho essa história. Miguel Baldez chama isso de cerca jurídica da terra. Então, em 1850, a legislação criou uma cerca jurídica da terra. Até então, a ocupação era a grande forma de aquisição da propriedade. Então, a gente adquiria a propriedade ocupando a terra, né? Antes tinha sesmarias e tal. E em 1850 isso acaba. Então, eles começam a trabalhar uma forma de deixar o negro fora dessa festa que era a terra. Então, a partir daí, tudo vai se construindo no Brasil. Logo depois de 1850, foi consultado todos os municípios do Brasil para se descobrir quais as terras que estavam vagas, né? Quais as terras vazias, né? Que era para se fazer talvez, não uma reforma agrária, porque não tinha essa ideia, mas para trabalhar um pouco a terra. Quais eram as terras que ainda estavam sendo ocupadas por aquelas pessoas que ganharam a terra do Império, que estavam estavam plantando, produzindo, criando gado, café, o que na época fizesse, e quais eram as terras que sobravam para o Estado poder trabalhar essas terras, né? E aí as respostas dos municípios todas foi que todas as terras estavam ocupadas e sendo usadas, o que não era verdade. Então, a partir dali, a gente começa a construir uma irregularidade fundiária enorme, que a gente até hoje trabalha nisso. E eu estou falando isso para a gente tentar ficar um pouco menos angustiado, principalmente aqui os colegas de Rondônia, né? E o problema da terra é um problema muito
antigo. E a gente não consegue resolver só com a nossa força de vontade. A gente precisa ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de criatividade. A regularização fundiária, na verdade, ela vai esbarrar, como o Sérgio falava para mim no almoço, ela vai esbarrar numa questão muito mais complicada, que é a questão da política habitacional. E mais do que isso, é da política para as cidades, para os territórios. Se a gente pensar bem, as grandes batalhas, até hoje, são batalhas pelos territórios. O território é sempre um lugar de muito conflito. E o poder se apropria disso de uma forma muito sábia, como fez em 1850, criando uma cerca jurídica na terra. E como faz até hoje, ele dá de um lado e tira do outro. Hoje a gente tem, eu falava para o Sérgio, hoje a gente tem uma legislação urbanística, uma das mais, se não é a mais, mas uma das mais avançadas. A gente podia resolver tudo pela lei, se a questão fosse a lei. Se a gente só precisasse da lei, a gente resolveria tudo. Porque hoje a gente tem tudo na lei. A gente tem uma regulação muito completa, A gente tem uma regulação muito clara, É muito claro hoje na legislação, por exemplo, que a moradia é um direito social. E como direito social, ele é um direito fundamental do ser humano. Nenhum ser humano, nenhum indivíduo poderia viver sem uma moradia. Isso é fundamental. Isso está na Constituição. É claro, infelizmente, não entrou na Constituição no seu primeiro momento, mas entrou logo depois de uma medidazinha que botou ela ali dentro, uma medida constitucional. Então, hoje não tem desculpa para a gente ver uma pessoa perder sua moradia, legalmente falando. A gente tem tratados internacionais que determinam que ninguém pode ficar sem uma moradia. A gente tem tratados internacionais que dizem que ninguém pode ser despejado, por exemplo, à noite. Ninguém pode ser despejado e ficar sem casa. Agora, eu pergunto a vocês, quantas famílias foram despejadas que vocês atuaram ou que vocês ouviram falar? Muitas famílias, infelizmente. Então, a gente sabe que a questão legal, a questão legislativa é fundamental, mas não é o que resolve, Eu acho que o que resolve é a gente trabalhar um pouco, aí respondendo até um pouco o Sérgio, é a gente trabalhar um pouco o empoderamento das pessoas. Uma das nossas funções fundamentais é discutir direitos humanos, é falar dos direitos humanos e é dizer para as pessoas, vocês têm direito. Como esse direito vai se concretizar, eu não sei. Como eu vou fazer para que isso seja respeitado, eu também não sei, mas vocês têm direito. Então, isso é a nossa primeira função. Eu acho que se eu pudesse dizer, e já que as pessoas estão achando que eu vou dar alguma solução mágica, se eu pudesse dizer a primeira forma de a gente resolver a questão da regularização fundiária era dizendo para cada família que ela tem direito a ter a sua posse assegurada e ter uma segurança jurídica da sua posse. Ela tem direito a isso. Mas como eu concretizo isso? Aí é um outro momento. E por que é importante dizer isso para a família? Porque é fundamental que a família saiba que não pode chegar um particular, ou a própria prefeitura, ou o Estado, ou a União, e dizendo para ela, você não tem direito a nada. Ela vai dizer, não, eu tenho sim. O defensor disse que eu tenho direito. Então, isso é fundamental. A gente pensa que isso é pouco, mas assim, na minha experiência de trabalho com o direito à moradia, com o direito à regularização fundiária, isso foi fundamental em muitos momentos para as famílias resistirem à pressão contra elas mesmas. Era muito comum, quando eu entrei no Núcleo de Terras em 2007, eu atender uma comunidade e elas falarem para mim, não, doutora, eu não tenho direito a nada mesmo, Aí eu tinha que dizer, não. Eu fiz uma cartilhinha assim, tratados internacionais, Constituição Federal, lei federal e as leis municipais. Eu fiz uma cartilhazinha para eles. Olha só, esses aqui são seus direitos. Vocês têm direito, inclusive, a nível internacional é reconhecido o seu direito. Então, você não pode perder sua casa. E aí isso muda todo o trabalho e todo o nosso trabalho, inclusive, porque é muito mais fácil você atender alguém que sabe que tem direito do que você atender alguém que pensa que não tem direito, Porque quando você chega a atender essa família, ela já perdeu sua casa. Então, eu sei que a realidade daqui de vocês é um pouco diferente da minha no Rio de Janeiro.
Eu atendo, o núcleo atende mais ou menos umas 300 comunidades. Eu atendo 70 comunidades. Comunidades com 1.000, 2.000 famílias, 500 famílias. E é fundamental que essas famílias saibam que, apesar dela não ter um título na mão, ela tem direito a permanecer naquele lugar. Ela tem direito, mais do que isso, ela tem direito a receber uma urbanização, porque a lei fala isso. Aqui, não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, a nossa lei orgânica, inclusive, tem um capítulo inteiro sobre regularização fundiária. Só que o que é triste falar, o que é a nossa tristeza nesse trabalho, é que, apesar disso, a gente ainda enfrenta grandes remoções no Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, a questão não é legal, a questão é muito mais complexa, é muito mais de empoderamento, é muito mais de discussão. E aí, eu sinto falar, porque algumas pessoas falam assim, mas o nosso trabalho de defensor é ser técnico. E ser técnico é entrar com uma ação judicial. Olha só, o defensor que pensa isso, ele não pode trabalhar com regularização fundiária e segurança jurídica da posse. Ele não pode. Ele vai trabalhar em outro lugar. Porque nesse trabalho que a gente faz, onde a gente atende famílias que não têm título e por isso estão mais vulneráveis a perder a sua moradia, a gente precisa entender que o nosso trabalho, às vezes, é ir na comunidade, é ir no lugar onde está acontecendo no momento a violação. Eu mesma já atendi no núcleo comunidades que no momento o município estava demolindo as casas, eu fui para lá para conversar com o funcionário da prefeitura, para dizer, você não pode fazer isso, aonde está a decisão administrativa que determina a demolição dessa casa, porque, então assim, eu tive que ir para lá para poder, no dia seguinte, entrar com a cautelar. Então, assim, trabalhar com esse tipo de direito, que são direitos que, se você perder depois para você recuperar, é quase impossível. Se você perder a sua casa, se você deixar uma família ter sua casa demolida, você vai entrar amanhã com o quê? Com uma ação de indenização, de reparação de dano? O que vai servir isso? A pessoa vai continuar sem casa. Você vai continuar tendo uma família na rua. Então, são direitos que você precisa atender com um olhar um pouco mais aberto, vamos dizer assim, do que o defensor que pensa que o seu trabalho é atender uma pessoa no seu gabinete e entrar com uma ação judicial, ainda que seja uma ação de usucapião. É claro que a gente atende muitas famílias que não têm tanto risco, não estão sofrendo ameaça, e aí você pode se dar o direito de dizer, vamos fazer a planta, vamos pedir as certidões, vamos fazer um levantamento da área e vamos entrar com a ação de usucapião daqui 3 meses, 4 meses. Mas se a gente atende uma família que chegou alguém lá dizendo, olha, você não tem direito a nada, vai passar aqui uma via, ou vai passar aqui, vão construir aqui uma escola, sei lá o que eles inventam, e aí você vai dizer o que para ele? Olha, volta daqui a 5 meses, porque eu vou fazer uma pesquisa, eu vou entrar com uma ação, e aí quando você chegar daqui a 5 meses, a família já não mora mais lá, já perdeu a sua casa. Então, é importante a gente entender isso, entender que o nosso trabalho, especialmente em segurança jurídica da posse, ele é um pouquinho mais aberto, e até, mais do que isso, a gente tem que ser mais criativo. E aí eu vou só dar alguns exemplos. Eu estava falando com o Sérgio e falar para vocês assim, quando eu entrei no Núcleo de Terras, em 2007, não era regularização fundiária, não era essa coordenadoria de regularização fundiária que falaram que eu fui coordenadora de 2008 a 2010. Era um núcleo de terras, só isso. Esse núcleo de terras ele surgiu dentro da Procuradoria do Estado, não era da Defensoria. Em 1982, era um trabalho feito por esse procurador aposentado que eu falei, o Miguel Valdez. Tinha a participação de um defensor e de um promotor. E fazia-se basicamente um trabalho com loteamentos irregulares. Depois, inclusive, o município criou um programa de regularização desses loteamentos irregulares, até um trabalho feito pelo núcleo de loteamentos, que é um trabalho super burocrático. Você só faz ofício, tira a certidão e a pessoa vai lá e consegue a regularização do seu lote, é um projeto do município. Mas em 82 esse núcleo era da Procuradoria do Estado.
Mudando o governador na época, o Baldessi achou que o caminho estava meio fechado para o trabalho que ele começou a fazer, que era exatamente esse trabalho que depois eu tentei recuperar, que era ir às comunidades, ver quais as prioridades, quais os problemas, discutir com a comunidade o que ela precisava, e aí encaminhar para a regularização do loteamento. E aí passou para a Defensoria. Então, o núcleo foi para a Defensoria em 1986. Então, só para vocês terem ideia, esse núcleo existe desde... Não, 1987. Esse núcleo existe desde 1987. E o trabalho era basicamente responder às ações de integração de posse. Então, a gente fazia um trabalho muito mais de resposta, né? A gente fazia um trabalho muito mais... vamos dizer assim, sem muita atividade. Isso até 2007. 2007, o Rio de Janeiro começa a receber vários programas e vários projetos, porque lá ia ser sede do Pan-Americano, da Copa do Mundo, até então não tinha as Olimpíadas. Então começa a se entrar em áreas de comunidades consolidadas, de comunidades que existiam há 50, 60, 70 anos, com projetos, e esses projetos eram usados pelo município para justificar a remoção daquela comunidade. E a Defensoria, que tinha esse trabalho muito burocrático ainda, né, de gabinete, esperava a família ir lá, a gente começou a receber muitas críticas, de vários órgãos que trabalhavam com as comunidades, órgãos de direitos humanos. Teve até um evento que foi bem constrangedor, uma relatoria da ONU para a moradia que foi feita, inclusive convidaram a Defensoria, e aí lá fizeram várias críticas, exatamente porque o defensor estava fazendo um trabalho de gabinete, esperando a comunidade aparecer lá. E nesse trabalho de defesa do direito à moradia, não dá para ser assim. A Defensoria tem que mudar para não ficar para trás. Né? Na verdade, a gente precisava ocupar um espaço importante naquela disputa e naquela defesa para a moradia. Então, em 2007, começa a se fazer uma crítica muito grande, e foi aí que me convidaram para vir para o Núcleo de Terras. E eu fui para o Núcleo de Terras assim, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Né? Além de ter uma grande vontade de fazer o trabalho, além de entender o trabalho da Defensoria como um trabalho fundamental, além de ter contato com muitos movimentos de moradia, como defensora. E a primeira coisa que eu aprendi naquele momento era que eu precisava ouvir as comunidades, eu precisava estar com as comunidades, eu precisava me sentir, estar do lado da comunidade para saber o que ia fazer. E o Baldessi foi fundamental nesse momento, porque como ele tinha um trabalho de anos com regularização de comunidades, ele me ajudou a entender isso de uma forma muito mais tranquila, né? Porque ele falava para mim: não, Maria Lúcia, a gente está aqui, vamos discutir com a comunidade e vamos ver o que a gente pode fazer. E assim a gente foi fazendo esse trabalho. E aí eu percebi o seguinte: a gente não fazia uma ação proativa, a gente só ficava se defendendo, né? As comunidades ficavam o tempo todo correndo atrás, né? Respondendo às ações de integração. E aí foi quando surgiu essa comunidade do Canal do Anil, do lado da Vila do Pan, ia construir um grande prédio chamado Vila do Pan, e começou toda uma propaganda midiática na época. Não sei se vocês conhecem o Globo, mas o Globo é um grande jornal, né? E aparecia assim na capa do Globo, favela em Jacarepaguá, atrapalha o Pan-Americano. Começou uma campanha sistemática contra a comunidade do Canal do Anil, uma comunidade que existe há pelo menos 70 anos. E como é que você vai fazer um trabalho contra isso? A gente pensava: o que eu vou fazer? Eu vou entrar com ação. Que ação? Uma ação de usucapião coletiva? Na época já tinha? Não tinha Lei Minha Casa Minha Vida ainda, mas tinha a usucapião coletiva. O que adianta eu entrar com a ação de usucapião coletiva, né? Se existe toda uma questão muito mais da sociedade contra a comunidade. O que a gente vai fazer? E aí a gente começou a fazer várias reuniões com o Ministério Público, com organizações da sociedade civil, para discutir a questão do Canal do Anil. E claro, era fundamental ter uma questão que eu coloco para vocês aqui: é fundamental a gente ter um apoio técnico.
Se a gente não tem um apoio técnico, não adianta. Você pode fazer, argumentar, vai ser uma discussão só na garganta. Então lá a gente tinha o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, é o ITERJ. É um instituto que é ligado à Secretaria de Habitação do Estado. E aí a gente conseguiu uma parceria com eles, e eles fizeram um laudo para o Canal do Anil. E com esse laudo, eles demonstravam o seguinte: se uma comunidade, e aí isso é uma tese jurídica, tá? Isso é super controvertido, mas eu defendo essa tese jurídica. Se a comunidade foi fixada na área, e naquele momento a faixa marginal de proteção era de 5 metros, hoje tem que ter 5 metros. Que é uma questão lógica para o direito, né? Mas se você vê, os juízes não entendem isso, entendem que a faixa é a faixa do momento, ainda que hoje a faixa de 30 metros. Se for tirar todo mundo que não está a 30 metros, vai tirar inclusive imóveis regulares, né? Mas ainda assim, quando é contra uma comunidade, eles usam todos os argumentos possíveis. E aí, com esse laudo, eu entrei com uma ação, uma cautelar, para ajudar a comunidade. E aí comecei a perceber que a gente precisava avançar um pouco mais. Como a gente vai avançar sozinho? Então, segunda coisa que eu posso dizer para vocês, que é fundamental a Defensoria ter, é apoios, é a gente ter parceiros nesse trabalho. E aí os parceiros são das mais diversas formas e lugares. Então, parceiros na universidade, procurar fazer, assim, e não precisa ser, eu não tenho nenhum convênio formal atualmente, eu já tive, nesse momento eu não tenho, mas eu tenho grandes parceiros na universidade. E lá na UFRJ foi tão boa essa parceria, porque eu estou trabalhando com uma arquiteta que é da rede do IBDU, que eu falei para você, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e que tinha muita vontade de trabalhar com comunidades. Então, como eu tenho eu sou, vamos dizer assim, a ponte para a comunidade, então é ótimo, porque aí ela veio e ela conseguiu aprovar uma disciplina de urbanização de favelas na faculdade de arquitetura. Eu falei, tomara que isso, sabe, aconteça mais, porque a gente precisa discutir uma outra coisa que eu sei que eu estou falando de coisas que vocês não esperavam que eu falasse, né? Mas é porque eu preciso aproveitar para falar um pouco dessas questões que são para a gente tão complicadas no Rio. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: é porque existe uma arquitetura da comunidade. Eu sei que a gente olha para uma favela, e o Sérgio falou isso ontem comigo, a gente olha para uma favela e fala, caramba, mas é muito feio. A arquitetura da comunidade é aquela. Eles construíram a realidade deles. A gente não tem que pensar com a nossa visão de arquitetura, a nossa visão de mundo. É porque em um determinado momento acharam que era bonito ter prédio. E aí todo mundo agora mora em prédio. Antigamente morava em casa. Só que as famílias construíram aquela realidade. Então hoje na cidade a gente tem uma realidade urbanística, que é aquele desenho da comunidade. Pena que eu não trouxe um cartão postal que eu tenho, que é lindo, é lindo. É uma foto do Morro dos Prazeres. É lindo. Eu acho bonito. Eu acho a arquitetura da favela bonita. E eu não estou dizendo só porque eu acho, porque idealizado. Não, é porque as famílias que moram ali construíram aquela realidade, gostam daquele lugar e querem ficar naquele lugar. Sabe, outra coisa absurda, que eu acho um grande absurdo, é você achar, e aí a gente como defensor também faz isso, achar que você tem a verdade, é você chegar lá, olha só, é melhor você ir para Minha Casa Minha Vida, afinal de contas, aqui é horrível, isso meu coordenador falando da comunidade, eu falei, gente, como assim? Não, olha só, vocês moram num lugar muito ruim. Quem disse que eles moram num lugar? Você primeiro tem que perguntar, vocês gostam daqui? Qual é a realidade de vocês? Sabe, ter sensibilidade de saber que eles construíram aquela realidade. Eles não estão morando ali só porque hoje, né? Só porque não tem opção. Eles construíram uma opção que a gente precisa respeitar. Então, se a gente quer trabalhar com comunidade, a gente tem que entender que existe uma arquitetura da comunidade, existe uma realidade da comunidade, e que se a gente não entender isso, ainda que seja muito absurda para a nossa cabeça, se a gente não entender que eles preferem morar ali, porque é mais perto da escola, porque é mais perto do trabalho, porque tem amigos, porque construíram ali, tem as suas relações de amizade, as suas relações sociais. É a realidade deles. E a gente está do lado dessa parte da população. Então a gente precisa entender, entrar nessa discussão.
né? Eu sei que é uma discussão que ontem o professor falava, o Hamilton, que o defensor criminal é muito discriminado, né? Não, defensor de comunidade também. Eu sou super discriminado, porque é um absurdo. Como ela acha que morar em favela é bom? Não sou eu que acho, gente. A comunidade acha. E se a comunidade acha, eu passo a achar. Eu defendo eles. O meu trabalho, eu recebo um salário para defender esse grupo de pessoas. Então eu preciso dizer, a comunidade é uma realidade que eles construíram e precisa ser respeitada pela cidade. Né? Quando a gente conseguiu construir, colocar uma coisa que ninguém usa muito, mas que é a gestão democrática da cidade, que é fundamental a gente entender que aquela parte da comunidade foi colocada ali por conta dos conflitos de comunidade mesmo. Né? Eles estão dentro da cidade e precisam ser respeitados. Ninguém pode achar que o melhor é dar o Minha Casa Minha Vida para eles, e está tudo certo. E se o defensor não souber, tem 10 minutos, tá bom. E se o defensor, que é o que ontem o Hamilton falava, é um contra todos, né? Se o defensor começar a ficar do outro lado, que infelizmente o meu coordenador está do outro lado, né? E começar a fazer o discurso da prefeitura, o discurso da classe média alta, dizer, olha que absurdo, essas famílias estão aqui há 100 anos, mas eles têm que sair, porque vai aparecer um empreendimento imobiliário para a classe A aqui do lado, eles são feios. Gente, se o defensor começar a fazer esse discurso, gente, aí realmente, eu vou falar para vocês, eu fico atordoada, porque na verdade eu trabalho hoje com essa realidade no meu núcleo hoje, né? O defensor que acha que é melhor ir para Minha Casa Minha Vida, sem ouvir a comunidade. Olha só, você não é pago para achar, você é pago para trabalhar. Eu sei que é duro falar isso, mas eu falo isso para mim. Eu não sou paga para achar nada, eu sou paga para trabalhar por um direito. E eu preciso ouvir quem tem. O direito não é meu, é dele. Então, se o direito é dele, eu tenho que ouvir o primeiro. Vamos ouvir? O que você quer? Você quer isso? E eu sempre falo essa minha primeira frase quando eu vou para uma comunidade. O que vocês querem? Ai, doutora, o que... Não, olha só, primeiro eu quero ouvir o que vocês querem. Qual é o desejo de vocês? A partir do desejo de vocês eu vou trabalhar, se for possível. Se vocês quiserem ir para a Lua, por exemplo, não posso ajudar. Se vocês quiserem fazer operação plástica, muito menos. Agora, vocês querem continuar morando aqui, vocês querem sair daqui, e a partir disso é que a gente vai trabalhar. Se eu ouvir de uma comunidade, doutora, eu quero sair daqui, eu escuto. Às vezes tem parte da comunidade que quer sair mesmo. Ok. Agora, se eu escuto a comunidade, como eu escutei no Morro dos Prazeres, que é essa foto que é linda, linda, porque você vê as cores, sabe? Porque cada casa tem uma forma diferente, cada um tem uma realidade diferente. Eu acho bonito. Eu acho feio aquele tudo igualzinho, né? Tudo igualzinho. Eu não acho bonito. Se você, é pena, eu vou mandar pro Sérgio, depois o Sérgio mostra para vocês. É lindo você olhar a foto, você olhar a comunidade, ela construída, como é bonito. Então, quando em 2010 teve as chuvas no Rio de Janeiro, e o prefeito do Rio de Janeiro foi para a televisão e disse, olha, a gente tem que tirar todas as comunidades, porque a gente tem que acabar com esse mito da não remoção, porque tem uma lei municipal que proíbe a remoção. Remoção no Rio de Janeiro é proibida, por lei, né? Na Constituição Estadual e na lei orgânica do município. Aí ele estava fazendo um trabalho contrário a isso, né? É um absurdo, a gente tem que tirar essas famílias, porque essas famílias estão morrendo, blá, blá, blá. E aí o Morro dos Prazeres, a associação, me procurou e falou, doutora, foram para a televisão e falaram, nós não queremos sair daqui. O Morro dos Prazeres talvez seja a favela que mais recebeu investimento público, inclusive dinheiro internacional, do BID. Então, assim, tem muita obra de contenção naquela comunidade. É uma comunidade que recebeu muito dinheiro para a obra. E teve uma remoção na comunidade e morreram pessoas realmente nessa comunidade, mas morreram exatamente na área onde não foi feita as obras de contenção, aonde o município parou a obra. E a associação, anos já havia falado, precisa continuar fazendo as obras. E caiu exatamente nessa área. E a comunidade disse, eu não quero sair daqui. E assim, a gente fez várias reuniões lá, assembleias enormes, e eu pensei, meu Deus, isso em 2010, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O município está dizendo que vai cair tudo, o morro vai cair. O que eu posso fazer? Eu, defensora pública, correr para as parcerias. Né? Conversei com gente do Ministério das Cidades, engenheiro, gente, me ajuda.
comunidade está dizendo que não quer sair, existem várias obras aqui de contenção e o município está dizendo que vai cair tudo. O que eu faço? Primeira coisa é o que a gente sabe fazer muito bem, né? A gente não sabe o que fazer, pede para o outro mostrar. Olha só, a prefeitura apresenta o estudo, para a gente analisar. E aí ficamos, assim, meses discutindo com a comunidade. Eu não entrei com uma ação, para vocês saberem. Não entrei com nenhuma ação. Não foi necessário. Porque a comunidade estava tão organizada, tão mobilizada, ia todo dia para a rua, discutia. A gente oficiou o Ministério da Cidade, oficiou todo mundo, que o prefeito do Rio ficou sem saber o que fazer. Falei, como é que ele vai dizer que o morro vai cair inteiro, com várias obras de contenção? Não tem como. E aí o prefeito voltou atrás. Então, assim, e aí eu olhava para aquela comunidade e falava, gente, talvez eu não conseguisse morar ali, não interessa. Interessa que aquele grupo de pessoas quer morar ali, construiu a sua vida ali. E hoje, eu falo, a favela ou a comunidade, aqui vocês não têm favela aqui? Assentamentos, né, irregulares. Então, essas são realidades que eles construíram e não depende da nossa vontade ou não, né? A gente precisa estar do lado deles e dizer, olha, eu posso fazer isso, né? E a gente perdeu o preconceito de achar que nós temos a verdade, né? Eu sei o que é melhor. Não sei o que é melhor, né? O que ontem o Hamilton falava. E uma coisa também que o Carlos falou ontem, né? Essa vontade de judicializar tudo, né? Hoje tudo é judicializado. Às vezes não tem jeito, a gente vai para o judiciário mesmo, né? Eu vou para o judiciário toda vez que eu preciso. Agora, antes de ir para o judiciário, eu vou muito à comunidade, eu converso muito com os órgãos que me apoiam, ou que às vezes não me apoiam, a própria Prefeitura do Rio, e tento construir uma coisa que é fundamental para a gente mudar um pouco esse desenho da cidade, né? E aí trabalhar um pouco até a regularização no que for possível. É que as pessoas se apropriem desse direito. Não adianta a gente ter um monte de lei, né? E eu até fiz um quadrinho de leis para mostrar para vocês, mas assim, na boa, gente, defensores, vocês podem buscar as leis, eu posso até mandar para vocês depois, tá? Mando para o Sérgio, ele manda. Mas sabe quem precisa se apropriar do direito? Não somos nós, são eles, são os nossos assistidos. Eles precisam saber do direito que eles têm. Eles precisam se apropriar desse direito, às vezes para se defender contra a gente mesmo, contra os defensores. Um rapaz ali fez uma cara tipo, olha, que isso, né? Que absurdo. Mas é isso. Você imagina você ouvir de um defensor, você não tem direito. É um absurdo, né? Se as comunidades que eu atendo não tivessem um pouquinho desse trabalho que eu faço, o meu coordenador tinha acabado com o meu trabalho. Porque ele foi para a comunidade dizendo, olha, é melhor vocês irem para Minha Casa Minha Vida, vocês não têm direito, não têm chance e tal. Não, tem o direito sim, olha, a gente tem isso. Então, às vezes a gente precisa dar essa informação para eles se protegerem da nossa instituição mesmo. É duro falar isso para vocês, mas é verdade. Eu digo, inclusive, assim, olha, não pensem que vocês não podem reclamar comigo, eu não tenho a verdade absoluta. E a quem toca o direito é vocês que vão ser tocados pelo direito, né? É vocês que vão perder a casa de vocês, não sou eu. Então, é fundamental isso. E eu faço esse quadrinho e dou para as comunidades, isso é muito importante a gente fazer. Eu sei que pode parecer bobo, pode parecer pouco para a gente que tem informação, mas para a comunidade isso é fundamental. Como eu falei, como no Morro dos Prazeres, eu não entrei com uma medida judicial, mas eu entrei com muitas reuniões, muitas discussões de direito. Fui para uma reunião uma vez na prefeitura, e aí o representante da prefeitura começou a falar coisas absurdas. Não, porque tem um laudo. E aí falou assim, inclusive nós mandamos esse laudo para a defensoria. Eu estava lá, a pessoa não me conhecia. Aí eu levantei, opa, eu sou defensora, eu não recebi nada. O que o senhor está falando aí? Aí o cara ficou tão sem graça, porque ele estava tentando convencer a associação do Morro dos Prazeres que realmente o morro ia cair. E aí ele ia usar a defensoria para dizer, olha, eu mandei para a defensoria. Se eu não estou na reunião,
Sabe o que ia acontecer? Eles iam dizer, é verdade, eu vou ter que fazer a coisa, vou ter que sair. Mas eu estava na reunião. Infelizmente, para a infelicidade do cara, eu estava na reunião. Falei, opa, eu sou defensora do núcleo, o senhor não mandou para mim. Não sei o que, ficou tudo sem graça. Eu falei assim, o senhor tem o documento, então o senhor me passa agora, por favor. Não tem. Ou seja, ele não tinha documento nenhum. Ele estava usando uma falsa informação para violar o direito à moradia daquelas pessoas. Então, assim, às vezes a nossa presença resolve. Às vezes você não precisa entrar com uma ação, agora precisa estar junto. E isso é cansativo demais. Não pense que não é muito cansativo. Trabalhar aí final de semana a comunidade, e à noite a comunidade, super cansativo, mas é muito gratificante quando você vê que a comunidade, ela se apropria disso. E ela às vezes anda com as suas próprias pernas. Eu sei que se hoje eu sair do núcleo de novo, como eu saí em 2010, as minhas comunidades que eu atendo, elas sabem de tudo, sabem mais do que eu, inclusive. Agora que elas pesquisam, é isso, estimular essa apropriação, isso é fundamental. Esse é um trabalho que é fundamental a gente fazer. E às vezes resolve muito mais que entrar com uma ação do escapião, tá, Sérgio? Desculpa te falar, mas é isso. Eu acho que às vezes resolve muito mais do que entrar com uma ação do escapião, que vai daqui a 10 anos a gente vai ter que virar para o sujeito e falar, olha, perdemos a ação. Ele vai dizer, para que eu entrei com essa ação então, doutor? Sei lá, vai entrar. Falei, inventa uma ação. No canal do ANEL eu inventei uma ação de declaração de direito à regularização fundiária. Pronto. Pedi para o juiz declarar isso. Se ele vai declarar, eu não sei também. Mas eu tinha que entrar com uma medida, não sabia que medida entrar, o que eu vou fazer? Fazer isso. Então, assim, a gente tem que ter criatividade, tem que estar fora um pouco dessa forminha que às vezes o direito impõe para a gente, que faz com que a gente não saiba, não, doutora, que ação é? Né? Às vezes o estagiário pergunta, que ação? Eu falei, o nome da ação não interessa. Interessa o que a gente vai pedir. E aí, o que eu peço? Não sei, vamos ver o que a gente pede, vamos estudar o caso e vamos pedir. Não posso fazer pedido impossível, né? Não, pedido impossível não posso, mas eu posso pedir para declarar, por exemplo, eu falei para o Sérgio, faz uma ação para declarar a posse mansa e pacífica daquela família, ponto. Ele mora há 30 anos, não pode dar o registro? Então, tudo bem, mas me dá uma declaração de que eu moro aqui há 30 anos e moro e não tem nenhuma ação contra mim, para eu me defender, se for necessário. Sabe, a gente precisa perder um pouco essa limitação que às vezes o direito dá para a gente. E a gente consegue isso quando a gente sai um pouco do nosso gabinete, quando a gente conversa com arquitetos, quando a gente entra, por exemplo, quem trabalha com regularização fundiária, é fundamental entrar em algumas discussões que estão sendo travadas, em algumas redes, da gente entender um pouco essa lógica da regularização que foge um pouco ao nosso entendimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu sei que eu trabalho com uma área que é extremamente valorizada. A gente fala, é uma cidade que a gente chama de cidade mercadoria. É uma cidade onde as pessoas estão sendo expulsas para os negócios entrarem. Então, por mais que eu entre com medidas judiciais, existe uma coisa chamada dinheiro que acaba com o meu trabalho, né? Que são as especulações. Então, eu preciso entender isso para poder saber que, ainda que eu tenha uma ação como eu tenho na Vila Autódromo, que garante que as famílias fiquem ali, eles vão entrar com o dinheiro, vão tirar as famílias, vão demolir as casas, vão fazer um inferno para as outras famílias e eu não vou ter o que fazer. Eu não tenho o que fazer. O máximo que eu posso fazer é chorar, junto com as famílias que querem ficar na área. E é o que eu faço. Mas eu estou ali, do lado deles. A gente está enfrentando hoje um conflito em uma comunidade chamada Vila Autódromo. Se vocês quiserem, entra no Google, bota Vila Autódromo. Vocês vão ver, eles fizeram uma manifestação quarta-feira mesmo. É uma comunidade que tem concessão real de uso para moradia, todas as famílias, uma área declarada de especial interesse social, uma ação civil pública de 93 que o município entrou para tirar as comunidades, e nós conseguimos na sentença que fosse tirada só a faixa marginal de proteção, e ainda assim a comunidade está sendo removida. E aí usando essa remoção voluntária que a Clarice falou. É um inferno. E tem 180 famílias que não querem sair de lá. Mas aí entra o dinheiro.
E se eu não sei disso, se eu não sei que existe isso, se eu não estou discutindo com as pessoas, eu vou morrer, né? Imagina, pelo direito eles não têm que sair de lá, mas existe uma realidade que está do nosso lado o tempo inteiro, e eu preciso atuar nessa realidade. E não adianta ficar só no gabinete, que a gente não consegue. A gente tem que estar em outros lugares. A gente tem que estar discutindo, a gente tem que ir para a universidade, a gente tem que ir para as comunidades. Assim, sempre quando o estudante de direito me chama para falar, eu sempre vou. Porque é fundamental a gente também conversar com os estudantes de direito, para que eles entendam, para que eles saiam da universidade um pouco abertos, né, com a cabeça um pouco aberta, para não entrar, às vezes, na defensoria e reproduzindo um estado de coisas, né? A gente quer defensores que mudem as coisas, defensores que ousem mudar as coisas. Se o defensor ficar entrando, procurando qual tipo de ação que vai entrar, a gente não muda nada, sabe? A gente muda quando a gente vai ousando e vai discutindo. Isso é fundamental. Mas eu prometo a vocês que eu vou fazer o quadrinho que eu fiz da legislação, eu vou mandar para o Sérgio, para vocês também não ficarem decepcionados aqui com a palestra, aqui com a minha conversa aqui com vocês. Mas eu queria muito conversar isso com vocês, até para dizer para vocês, e dizer ali para o meu amigo ali, defensor, tadinho, que chegou agora no lugar e já tem várias ações de reintegração, desesperado, né? Sim, não tenha medo, sabe? Não tenha medo. Agora, não tem solução pronta. Agora, é fundamental ter sensibilidade e buscar entender o que está acontecendo. E mesmo assim, vou dizer para você, mesmo assim, às vezes eu tenho ACP assim, de 15 páginas, 20 páginas, com a legislação internacional, tudo, e o juiz não dá nada para a gente. E ele, às vezes, dá uma decisão de uma linha, que é um horror, né? A gente escreve 20 páginas para o cara falar em 2 linhas e indefiro. Falei, gente, eu trabalhei tanto nessa ação. É isso. Porque os juízes, os promotores, a gente mesmo, né? Nós somos pessoas que temos uma carga de informações, de pensamentos, e o juiz vai olhar aquilo tudo e vai pensar o seguinte: esse pessoal mora num lugar horrível, não vou dar isso para eles, não. E aí acabou a nossa ação. Então, ainda que a gente faça, assim, toda ação que eu entro, são assim, 15, 20 páginas, não adianta, né? Tem gente que fala, eu falo, faço, que um dia o juiz vai ler, não é possível, um dia ele vai olhar aquilo ali, né? E mesmo assim, quando tem uma decisão contrária, e não tem só decisão contrária, tem decisões maravilhosas também. Na Indiana, a liminar da Indiana é maravilhosa. A juíza fala que tem que ter audiência pública para intervir na comunidade. Ela fala da gestão democrática, é muito boa a decisão. Tem umas decisões boas, né? E outras ruins. Então, a gente vai trabalhar sempre nessa angústia grande de uma realidade social que ela está para lá do judiciário, né? A social é uma realidade que a gente não muda só com o judiciário, mas a gente muda também com o judiciário. O nosso papel é participar dessa mudança, né? E participar ativamente dessa mudança. Às vezes, uma forma mais discreta ou não, e às vezes até tendo que tomar algumas posições, né? Em 2010 eu tive que tomar algumas posturas, quando todo mundo estava falando, o morro vai cair, todo mundo vai cair, eu ter coragem de dizer para as pessoas, olha, e de falar publicamente que eles tinham direito a ficar, era complicado. Porque imagina o prefeito aproveitou um momento de dor, onde as famílias perderam seus parentes, para fazer uma campanha a favor das remoções. E eu precisei ter coragem para dizer, olha, não é bem aí isso. Ele está sendo cruel, está usando a dor das famílias para colocar um projeto, que é um projeto antigo dele, de remover as comunidades. E isso é muito cruel. Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa ter coragem. E às vezes está do lado e falar o que a comunidade não tem como falar. E o defensor sempre tem um espaço maior, né? É diferente quando o defensor fala e é diferente quando o assistido fala. É muito diferente. Quando a gente vai para uma reunião e o defensor fala e assume uma posição, é diferente. Você tem um peso institucional, mais inclusive que o advogado. Então, às vezes, assim, a gente precisa ter consciência desse peso que a gente tem. E é isso. E depois eu mando, então, a legislação para vocês e
Eu não sei se esclareci alguma coisa, mas espero ter contribuído. E, mais uma vez, eu queria agradecer aqui o André. Vocês são muito jovens, né? A maioria dos defensores são jovens, isso é muito bom. Espero que vocês tenham muito ânimo e entendam esse papel bonito que a gente tem. A defensoria, o defensor tem um papel muito bonito. Eu sou tão apaixonada pela defensoria que acho que a gente tem um papel quase de religioso, sei lá, sabe? O nosso papel é muito importante. Então, que vocês sejam realmente contaminados por isso e que vocês ajudem a mudar a realidade desse país, que é muito cruel, é muito desigual, é muito desumana, e a gente não pode achar que tem que ser assim. A gente tem que acreditar que a gente pode mudar. Eu acredito nisso e espero que vocês acreditem e trabalhem sempre para que isso seja possível. E quando vocês se sentirem um dia, como eu estou sentindo hoje, no Rio, pressionados, angustiados, porque às vezes a sua própria instituição, o seu próprio chefe, ou às vezes o seu coordenador é contra você porque você está fazendo um trabalho que incomoda, sabe? Não fica preocupado, não. Eu sempre peço assim, eu tenho sempre um lado meio místico, né? Eu penso sempre assim, se eu estou aqui é porque eu tenho que estar aqui. Então, eu peço sempre uma certa luz para que eu caminhe o caminho certo. Então, isso ajuda muito, às vezes, no momento de angústia. E não se deixe acomodar, porque o judiciário, como o Hamilton falou ontem, né, é um lugar de muita acomodação, né? A gente entra na vara, a gente faz um trabalho, aí eu fui defensora de vara de família, então o secretário do juiz leva as pilhas para você só assinar, e você entra naquela dinâmica repetidora e você perde o sentido da sua existência. A gente não existe, a defensoria não existe para isso, para assinar documento, assinar a ata de audiência sem participar. A gente existe para uma outra coisa. A gente existe para realmente ajudar a mudar as coisas aqui. Eu acredito profundamente nisso. E é por isso que eu sou defensora e é por isso que eu vou ser defensora até a aposentadoria. Porque vale muito a pena quando a gente percebe que o nosso trabalho tem um efeito transformador, libertador. E quando as pessoas começam a se apropriar desse direito, é tão bonito a gente ver os assistidos. Eu vejo isso algumas vezes, né? Comunitários falando assim, o seu direito, com garra. Eu acho tão bacana quando isso acontece, e isso é o nosso papel. Então, eu agradeço aqui eu falar um pouco dessa minha paixão pela defensoria e espero que vocês tenham muito sucesso na carreira e que vocês ajudem a gente a mudar esse Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai mudar. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos de verdade, e voltamos para o debate, para perguntas, que eu acho que vamos ter várias perguntas sobre aquele debate. Sim. Eu acho também. Vamos direto? Não. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Sumo café também. Alguém? Não precisa ser pergunta, né? Pode querer falar alguma coisa. Eu quero falar. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Kelson, sou da Defensoria Pública de Porto Velho. Doutora, eu particularmente trabalho diretamente na área do usucapião. Eu tenho muitos processos do usucapião porque eu atuo em 3 varas cíveis. Só faço o andamento processual. O doutor Sérgio em ingresso e atuações, eu faço o andamento processual. A percepção que eu tenho tido nos últimos meses, eu sou defensor da Defensoria Pública há 1 ano só, e trabalho em Porto Velho desde dezembro. A percepção que eu tenho tido é que a ação do usucapião em Porto Velho pelo menos não funciona. Eu tenho uma ação que foi ingressada em 2008 e eu já ganhei, já teve sentença, a defensoria já ganhou, tudo já foi julgado, e até hoje a gente não conseguiu fazer o registro imobiliário. Vou no cartório, faço reunião com a Secretaria de Recuperação Fundiária, Recuperação do município,
acho que eles chamam Secretaria do Urbanismo. Urbanismo. CEMUR, cara. Aqui eu chamo de CEMUR. Não sei a sigla que significa. Secretaria Municipal de Urbanismo. Não tenho interesse nem saber. Mas já fiz reunião com eles, fiz reunião com o cartório, com tudo, e o pessoal simplesmente, todo mundo resiste a você conseguir efetivar aquilo que você já ganhou judicialmente. Então, o que eu acho que é um absurdo. Você ganha uma ganhação do campeão, o assistido vem puto comigo, claro, lógico, eu dou toda a razão para o assistido que vem puto na defensoria, que ele ganha ação depois de vários anos e a gente ainda demora 2, 3, 4 anos para conseguir efetivar o registro imobiliário. Então, a conclusão que a gente chega é que a ação do campeão não funciona. Então, eu tenho tentado procurar outra solução para resolver a questão da regulação fundiária do município. A senhora falou sobre a legitimação da posse. Eu só fiquei com a dúvida sobre o campo de aplicação e o alcance desse instituto. Porque, dentro das dificuldades que a senhora mesmo colocou, que o proprietário não pode aparecer depois, para mim pareceu que também é um instituto que não se aplica a hora nenhuma, porque só se o proprietário de fato desapareceu e aí nunca mais veio atrás, e o pessoal já ocupou há diversos anos, e o proprietário também esqueceu daquela terra. Aí existem terras que podem acontecer. Agora, o campo de aplicabilidade é muito diminuto. Eu não entendi também o que é que a senhora se refere por comunidade. Você que eu sou nordestino, lá não tem comunidade. Nunca morei no Rio também. O que é que a senhora se refere por comunidade? É um bairro? O que é isso? Eu esqueço dessas. O microfone aqui. Não vai falar depois outras pessoas e depois eu falo? É melhor? Ou vai ficar assim embaixo? Eu acho melhor esse bate-aqui. Ah, é? Eu acho. Oi, tá bom. Então, vamos falar da legitimação de posse, né? Na verdade, a gente chama de auto de demarcação urbanística, tá? O nome do instrumento, na verdade, é esse. A legitimação é o título, tá? Bem, primeiro você só pode usar em áreas grandes, aglomeradas. Não dá para usar individualmente. Eu acho que aqui talvez pudesse usar, porque são bairros, né? Pelo que o Sérgio falou. Mas como você falou, você mesmo falou, o campeão já teve sentença, significa que o proprietário não apareceu. Então, nesse caso, não vai aparecer. Eu acho que aqui, especificamente em Porto Velho, não daria, porque existe litígio. Não é, Kelsey? Existe. Existe. Mas não é a maioria, né? A maioria tem litígio, tem interesse. Na verdade, existem, eu diria que um terço, pelo menos, das áreas não há litígio. Pelo menos, há casos que não há litígio, que o proprietário simplesmente desapareceu, a gente não consegue concluir justamente porque o proprietário desapareceu e aí o juiz eles têm uma resistência a fazer citação por edital. Aí fica enviando citação para tudo que é lugar do Brasil e cada citação que envia para fazer uma carta precatória demora um ano. Aí depois voltam. Isso, para tentar fazer citação, demora 2, 3 anos. Aí depois é que eles desistem e aí resolvem aceitar a citação por edital. Então, nessas partes que a gente não acha o proprietário, não tem litígio. E juntando as partes que a gente não acha o proprietário com as partes que o proprietário não está nem aí, ele já se conformou com a perda da propriedade, eu acho que daria pelo menos um terço das ações. Então, o auto de demarcação urbanística só pode ser usado em áreas. Se você for entrar com um uso capião, não é uso capião, é auto de demarcação. Se você for entrar para um grupo de famílias, não pode ser para uma, entende? Então, a primeira coisa você tem que ver isso. É para um grupo? Então, pode. Segunda coisa, o proprietário não pode estar ativo. Realmente não pode, porque se for notificado, se ele aparecer e impugnar, o procedimento vai morrer. Mas se você está dizendo que um terço, pelo menos, tem uma grande parte que o proprietário já abandonou, não vai ter problema. Porque a lei determina que o cartório, mas como eu falei, a lei determina que o cartório notifique o proprietário pessoalmente, não conseguiu, o poder público vai fazer por edital. Então, isso está na lei, não precisa ficar procurando no Brasil inteiro. Tentou notificar no endereço que o cartório tiver, que está lá na certidão. Não conseguiu, o poder público vai fazer por edital.
a notificação do proprietário. E aí volta, registra, aí dá o título de legitimação de posse para cada família cadastrada, 5 anos depois converte o uso capião. Então, eu acho que pode ser uma saída para essas áreas. E uma coisa interessante que eu falei é que você pode ter proprietários diversos dentro da área, né? É um perímetro, nesse perímetro tem um proprietário, tem outro, não tem problema. O auto de demarcação, ele possibilita você fazer de uma vez só do perímetro todo. Então, é um instrumento interessante, mas claro que vai ter que ser discutido com o município, porque vai ter que fazer o auto de demarcação, né? E o levantamento topográfico. E o levantamento topográfico e o cadastramento, na verdade. Tem essas 3 coisas que ele tem que fazer. E pode, olha só, na lei fala isso, pode ter terra pública dentro desse auto de demarcação. Então, pode ter a área da União, do município, pode fazer. E aí, notifica o município, o Estado, a União, para ver se faz a impugnação. Então, a lei, inclusive, trata isso de uma forma bem tranquila. Não tem essa discussão se pode, se não pode ser. Não, eles colocam, está claramente colocado que pode ser área pública. Então, eu acho que o auto de demarcação é um instrumento interessante. Agora, tem que ter uma parceria com o município, não tem jeito. Vai ter que ter eu acho que até, por exemplo, pode aproveitar esse projeto aí do Uso Campeão e conversar com eles. Olha, tem isso. Se vocês quiserem, eu deixo é só me mandar um e-mail. Eu tenho um contato com o Instituto de Terras, que está fazendo muito auto de demarcação no Rio, e a gente, sim, lá abandonou os campeão coletivo, porque não resultava em nada, até porque vai para o judiciário, uma cita, é complicado mesmo. Essa legislação da regularização fundiária que entrou na 11977, ela tentou exatamente fugir do judiciário, por esses entraves todos que a gente conhece. Então, é uma tentativa de fazer a gente chama até de uso capião administrativo, é uma forma de uso capião administrativo. Então, vale muito a pena. Então, vocês podem até, se vocês quiserem, eu posso passar um contato do Luiz Cláudio, que é o diretor de regularização fundiária no Instituto de Terras, que é um super companheiro, tenho maior confiança nele, que ele pode dar algumas dicas, ele pode mandar algumas, até exemplos, assim, de autos que eles já fizeram. A gente está fazendo uma parte da Rocinha, com auto de demarcação. A gente não, porque a defensoria, quando o auto funciona direitinho, a defensoria nem atua. A defensoria vai atuar, por exemplo, aqui, às vezes para pedir certidões, a gente não vai atuar, a gente só, na verdade, no processo de legitimação de posse, do auto de demarcação, a atuação da defensoria é muito pequena, é mais para tirar certidão, para coisas pequenas, entende? É uma atuação, na verdade, é administrativa mesmo. Então, o que a gente pode fazer é levar para o município as nossas demandas, né? Fazer o contrário, não eles para a gente para eles. Mas é um instrumento interessante para fazer. Mas essa realidade que você coloca aí da uso capião, a gente também sente no Rio de Janeiro. Inclusive, por exemplo, para a área privada, na área individual. No Rio, a gente está tendo muito problema com o lote mínimo, por exemplo, da lei. A lei lá, o plano diretor determina que o lote mínimo é tanto. Aí você entra com ação de uso capião. A área menor, eles não querem, eles entram com uma contestação na ação de uso capião, dizendo que não pode ter uso capião porque o lote tem que ser tanto. E aí o juiz aceita essa decisão. Eu falei, gente, mas é aquisição originária. A gente tem que fugir. Não, mas eles não. A gente tem algumas decisões do Tribunal de Justiça do Rio, que foi para o STJ, eu não tenho notícia da resposta ainda, quando eu tiver eu mando para vocês, que é um absurdo, assim, eu falei assim, gente, a gente não tem mais uso capião no Rio de Janeiro, a gente precisa saber o lote mínimo. Eu falei, gente, se a pessoa mora lá há 100 anos, o lote mínimo não existia, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, assim, eles criam todos os entraves possíveis para a propriedade não ser consagrada. Então, sim, sinceramente, eu acho que a gente tem, então, olha só, vamos esquecer a propriedade, vamos fazer alguma coisa, porque não é possível. Aí criaram essa coisa da legitimação de posse, mas que só funciona para a comunidade. Vou aproveitar para explicar o que é comunidade. No Rio de Janeiro, começou a se usar comunidade como sinônimo de favela. Então, quando a gente fala no Rio de Janeiro comunidade, normalmente a gente está falando de uma favela. Eu falo comunidade, grupos
de moradores, grupos de aglomerados de moradores, que não precisa ser um assentamento informal, mas assim, 15, 20, 40 moradores eu chamo de comunidade. Mas no Rio de Janeiro, comunidade significa favela. Entendeu? Não é isso. Eu esqueci que aqui não tem esses nomes, né? Então, mas é isso. Comunidade é porque, a um determinado momento, as pessoas achavam que era feio falar favela, então começaram a chamar de comunidade. Eu, às vezes, uso comunidade, uso favela. Acho que tá certo? Não sei. Alguém mais? Sérgio? Eu tenho perguntas, cara. Muitas. Ai, meu Deus. Você vai falar aí? Doutora Melo, doutora Maria Lúcia, posso abusar um pouquinho da senhora? Claro, pode. Diante daquilo que fomos conversando desde a semana passada, aqueles documentos que eu enviei, para quem Kelsey está bem a par dessa situação, o André também, quando estava na atuação funcional, antes de licenciar para a presidência da DEPO, vocês dois sabem muito bem dessa situação. Esse problema da regularização fundiária aqui no município, a senhora também já sabe um pouco do que eu lhe passei. Nós temos aqui basicamente 3 problemas que a gente está encarando nas decisões judiciais, nas sentenças que estão extinguindo feitos sem resolução do mérito. Se eu esqueci de alguma, Kelsey, você me corrija. Os magistrados estão basicamente exigindo georreferenciamento ou levantamento topográfico para reconhecer o direito ao uso capião. A segunda questão que eles colocam é que algumas dessas áreas são áreas decorrentes de infidiose, onde o município, há décadas atrás, concedeu cartas de afloramento a determinadas pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, que realizaram o parcelamento do solo urbano de maneira irregular, sem seguir o rito previsto na Lei 6766/76. O que, para o judiciário rondoniense, acho que isso é quase uma unanimidade dos varas cíveis. Correto, doutor Kelsey? Correto. Ele nem sabe o que você falou. É quase uma unanimidade entre os juízes cíveis que essa é uma situação que não haveria necessidade de ser posta, de ser levada ao Poder Judiciário, e sim a municipalidade reconhecer que aquele parcelamento foi feito de maneira irregular, anular o ato administrativo que realizou essa infidiose, retomar a posse direta e a propriedade daquela área e, a partir daí, realizar a distribuição da propriedade através de doação mesmo. E sim, realizando todo o loteamento na forma da lei. Uma terceira questão... Não. Acrescentar uma. Sim. Na verdade, eu acho que talvez o parcelamento, no papel, talvez tenha sido feito certo. A prefeitura tem volumes, tem uma sala cheia de processos de parcelamento de solo lá. Só que ele foi executado errado, porque a prefeitura, eles fizeram o parcelamento, mas não executaram. Então, quem executou foi a população. A prefeitura parcelou e não entregou os lotes das pessoas. O pessoal foi lá e ocupou. Então, e eles ocuparam não exatamente da forma que a prefeitura previa que deveria ser ocupado, né? Então, a prefeitura previa que o lote tal tinha 10 por 20, o cara lá achava esse lote está muito grande, então agora ele é 5 por 10. Aí dividiu o lote no meio, e aí quando todo mundo foi ocupando, um cara pegou 2 lotes, o outro pegou meio lote, um abriu uma rua que não tinha. Então, eles refizeram, na prática, o parcelamento não foi executado e a população resolveu fazer o seu próprio parcelamento. E assim, doutora Maria
lance adiante. Eu ainda tenho outras perguntas, mas... Só uma dúvida. No cartório de registro de imóveis, esse imóvel está em nome de quem? Ele está em Tira nome certidão, de inúmeras pessoas. Particular? Exatamente, está registrada essa enfiteuse, correto, Nelson? No RGI, a enfiteuse está registrada de maneira correta. Deus está registrado perfeitamente. Perfeito. Só que a questão da FTEUS não é um problema, porque a gente tem um acordo com a prefeitura, a gente reconhecendo a usucapião do domínio, a prefeitura recebendo a sentença reconhecendo a usucapião do domínio, eles dão a propriedade. Mas eu coloco essa questão porque isso foi colocado em inúmeras decisões judiciais onde não haveria necessidade do ajuizamento. E sim a municipalidade poderia resolver isso. O juiz acha que a prefeitura pode resolver administrativamente. Só que a prefeitura não tem interesse em resolver administrativamente. Não sei se por medo de depois o Ministério Público... Ou por interesse outros. Ou por algum interesse financeiro ou econômico. Então, doutora Maria Lúcia, eu queria saber da senhora qual seria a opinião da senhora para a gente tentar resolver isso. Porque Você falou que tem mais um terceiro. Ah, sim, mas deixa eu só... Não, esse tá bom. Senão eu vou acabar esquecendo. Até porque essa questão desse programa dos campeões, isso meio que caiu no meu colo agora. Mas esse programa não é de hoje, é um programa antigo e já foram ajuizadas milhares de ações. E a grande maioria delas não se obteve êxito. E nas poucas onde se obteve êxito, o registro não pôde ser realizado. Os colegas aí, de repente, me corrijam, vocês conhecem pelo menos um caso onde houve êxito e houve o registro? Houve 5 casos e foram milhares de ações. E qual é a justificativa do cartório? O cartório Não, o justificativo é o seguinte: o cartório não quer perder dinheiro, né? Então, Não, como assim? o que tiver de qualquer falta de burocracia que eles encontraram, eles vão empurrando. Então, eles exigem ART, se você construir um prédio, tudo bem, você precisa de um RT, mas ainda tem domínio do imóvel. Então, não precisa de RT para registrar o domínio do imóvel. Então, eles exigem RT, eles exigem georreferenciamento, eles exigem chegar a exigir custas, mas a gente conseguiu, os juízes adotaram o lado do cartório, não estavam fazendo por conta das custas, mas a gente conseguiu recorrer até o tribunal reformou, conseguiu uma recomendação da corregedoria. Então, qualquer coisa que eles encontrarem para impedir, eles então, jogam. Né? Essa situação com os tabeliães gerou uma situação tão tensa e conflituosa que quem estava coordenando esse programa, o defensor público estava coordenando à época, chegou a fazer uma consulta formal à corregedoria do TJ, que gerou um parecer e esse parecer foi acatado pelo corregedor, onde inúmeros procedimentos foram simplificados. Mas essa questão também, não é, Kelson? Essa questão também, não, mesmo depois do parecer, isso não resolveu a situação. Não, o pessoal ignorou que a corregedoria mandou fazer. Então, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, tem uma recomendação. O sentido é o seguinte, que o que a corregedoria colocou naquele parecer é que eles cumprem, mas eles criaram outros problemas. A RT é um desses casos. A RT não estava na recomendação da corregedoria, aí surgiu depois. Exatamente, eles criaram uma outra situação. Então, assim, doutor Maria Lúcia, diante dessa situação, porque nós temos bairros, nós temos uma situação de fato aqui, né, diferentemente lá do Rio, onde a gente tem um problema de espaço. Né? A senhora até colocou a questão arquitetônica, a favela daquele jeito, enfim. Porque não tem espaço. Constrói-se uma casa em cima da outra, não porque as pessoas querem, é porque não tem espaço. Aqui nós temos bastante espaço. Né? E a ocupação do solo se realiza de maneira irregular e hoje nós temos bairros inteiros na cidade. O que a senhora pensa em termos jurídicos ou mesmo extrajurídicos para a gente tentar uma sugestão ou sugestões para a gente tentar sanear essa situação? Então, tem um terceiro que você não falou, você esqueceu? Você
falou que deixa eu falar. Eu vou lembrar. Levantamento topográfico, referenciamento, enfiteuse e um terceiro que você não falou. Eu vou lembrar. Bem, eu olhei as decisões que o Sérgio me passou em relação à questão do juiz exigir o levantamento topográfico de georreferenciamento. Eu falei para ele, na verdade, o erro ali, eu acho, foi não dar a oportunidade da defensoria apresentar esse levantamento. Mas, de fato, não tem como você fazer uma ação de uso capião sem identificar exatamente onde está o imóvel. Infelizmente, não tem como. Então, tem que fazer esse trabalho topográfico. E aí que eu falei da questão das parcerias. O município teria que dar esse material humano para a gente, né? Dar isso pronto. Em princípio, eu imagino que o convênio seja, a prefeitura vai fazer o levantamento, o cadastramento e mandar para vocês o material para entrar com a ação. É isso. A gente recebe o material todo pronto e entra só com a ação. Então, a quem cabe fazer esse levantamento é a prefeitura. Então, a prefeitura vai ter que fazer, porque realmente eu falei para o Sérgio, porque você tem, eu imagino, até porque tem a ver com outro segundo, eu imagino que assim, o loteamento foi feita a planta do loteamento, né? E só que essa planta não foi levada a registro, não é isso? Não foi no cartório não existem aqueles lotes. Existe o que a gente chama no Rio lotão, o lote grande, não é isso? Então tem a planta do loteamento e uma coisa que eu não entendi, mas o município é o loteador nesse caso? Não, então uma empresa que o município é o seguinte, o município deu o imóvel por enfiteuse para uma empresa lotear. A empresa loteou e ela estava dando a enfiteuse para outra pessoa. Entendi. Mas loteou para particulares, no caso, para ele fazer o loteamento. Agora ele fez um loteamento de fantasia, né? Ele fez no mapa, mas não implantou ruas, não implantou o serviço que a gente tem que implantar, no parcelamento. A minha dúvida é a seguinte, por que não usou a Lei 6766 nesse caso? Vocês não discutiram isso? Porque se é um loteamento, que tem uma planta de loteamento, não foi registrada, em princípio, eu acho que poderia usar a Lei 6766, que fala do loteador, do loteamento. Não sei, também, porque aí isso depende muito da discussão que foi feita com a prefeitura. Porque, em princípio, a própria Lei 6766 determina essa regularização do loteamento. Não sei, você teria que olhar isso para ver. Porque ali tem os mecanismos que você pode, mas aí, por isso que eu perguntei, quem é o loteador? É a prefeitura? Não, o loteador é um terceiro que não fez. Exatamente, caso exatamente com a 6766. Mas não levou a registro o loteamento. Pode ser por isso. E aí, mesmo assim, no Rio, como é que se faz no Rio? Tem um projeto lá, tem um convênio com a prefeitura para a regularização desses loteamentos. Tem a planta, a prefeitura refaz a planta e manda a registro essa planta. E aí, depois da planta registrada, é que a gente entra com as ações de uso capião. É o que resolveria um pouco o problema, entendeu? Porque o que o cartório deve estar falando? Eu não vou registrar porque eu não sei onde está esse lote aqui. Existe um lotão, vocês querem que eu registre uma sentença de uso capião, eu não sei onde está. E realmente é um problema. Você vai, né? Então, assim, não sei, eu acho que, posso dar uma sugestão? Eu acho que tem que rever esse convênio, um pouco para ver o que pode ser feito em termos gerais, porque não adianta você resolver individualmente. Um juiz vai dar um para um, não vai dar para o outro. Se você tem 1000 ações, agora também não tem mais jeito, vai ter que acompanhar São bairros inteiros. Mas assim, porque tem uma coisa que tem que ser feita, teria que registrar no cartório a planta do loteamento. E aí a planta, como ela existe hoje. Se existe um loteamento, porque é isso que a gente teria que fazer para resolver um pouco esse problema. Senão, outra coisa, eu acho o seguinte, ainda que, uma pena, são 1000 ações, né, muitas ações, mas eu acho que vale a pena conversar com o município para ver se não faz o auto de demarcação. O auto de demarcação seria uma forma, mas não vai ter outro jeito, vocês vão ter que chamar também o cartório para conversar. Porque assim, o que a gente fez no Rio foi várias reuniões a gente conversou com a magistratura, com o Ministério Público e cartório, para resolver como seria no cartório, que aí você já teria
O que vocês podem fazer na defensoria, e eu acho que talvez o Sérgio, que está trabalhando com o projeto, vocês não estão na ponta, estão recebendo suas ações, vão resolver as questões lá individualizadas, né? Mas o que o Sérgio podia fazer, talvez, é chamar o município, chamar o cartório para fazer uma conversa. Olha, se a gente quer fazer isso, a gente quer resolver a questão da regularização e vai ter a parceria de todo mundo.